Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Otávio Koitihara, companheiro de longa data. Só que Koitihara, o Rui já não pertence mais à PM, foram 16 anos, chega, por enquanto. E nós vamos falar aqui a respeito do agulhamento único através do sistema de Odoraco. Na verdade, eu aproveitei essa oportunidade para um fato relativamente grave que está para acontecer com o Rio Douraco. E por isso que eu vou fazer essa apresentação, aproveitando o gancho do tema, e depois a gente passar algumas informações a respeito dessa técnica. Ao final dessa apresentação, ao final não, lá pela metade, vocês verão o quanto que será terrível se isso se espalha para a população de não profissionais de saúde atuarem dentro da acupuntura. Como foi dito ontem, tem enfermagem, tem a fisioterapia e assim por diante, mas tem um outro lado muito perigoso, que são os não médicos. E visando evitar esse tipo de problema, há muitos anos, eu registrei marcas e patentes do Rio Douraco no Brasil. Não com a finalidade de cercear os médicos, mas cercear que algumas pessoas que não teriam a habilidade, a capacidade e a capacitação técnica poderem estar exercendo a acupuntura. Então, isso aqui é uma técnica fácil, de fácil aplicação e, infelizmente, de acesso fácil também para uma população que não tem as grandes pretensões da medicina. Então, vocês vão acabar entendendo no decorrer do momento. Essa patente saiu, marcas de patentes, saiu ainda na época que o Otávio, talvez o Murata, ou até antes, estavam na diretoria da Associação Médica Paulista de Acupuntura. E foi aquela época que eu tomei o cuidado de fazer esse registro. Alguns tentaram dar curso para leigos usando essa técnica e com acionamento jurídico conseguimos impedir. Devo também dizer que a técnica INSA, Yamamoto, também tive que tomar esse cuidado de fazer o registro de marcas e patentes para evitar o uso indevido, porque são técnicas fáceis de serem utilizadas e também de alta resolutividade. E também nunca foi em proveito próprio, que não existe nenhum médico que foi impedido de divulgar ou praticar o Rio Douraco ou a INSA. Então, vocês vão entender no decorrer do momento. Isso aqui é tão grave que ontem, ao passar pelos estandes, um indivíduo já me procurou e falando que eles querem atuar no Brasil com o Rio Douraco. Eles sabem do registro dessas marcas e patentes, querem conversar. Conversaremos desde que isso seja disponibilizado exclusivamente aos médicos. Tá? Essa técnica, quem trouxe inicialmente ao Brasil foi o Dr. Takashi Jojima, que ele terminou a medicina na Santa Casa, acho que foi da mesma turma do Otávio, e foi ao Japão fazer ortopedia e cirurgia de coluna. E antes de terminar a faculdade, ele já praticava acupuntura. E lá ele tomou conhecimento do Rio Douraco e aprofundou. Mais alguns anos, quem implantou no Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina da USP foi a doutora Satiko. Muito simples, só que o grande problema é que é muito eficiente. A gente não se aprofundou em colocar isso na grade em relação aos cursos de acupuntura, porque ficaria uma coisa muito mecânica e até técnica e tiraria o estímulo de
alunos se aprofundarem na medicina tradicional chinesa e que, na verdade, é o que muitos mudaram da medicina convencional para a acupuntura através dessas informações que tocam o indivíduo na sua globalidade, no entendimento integral do ser humano. E, em função disso, a gente não insistiu muito, mesmo porque estávamos em outro momento. A gente queria que existisse o maior número de médicos com título de especialista. Na verdade, isso aqui nasceu em 1950 por um indivíduo chamado Nakatani. Ele era um otorrinolaringologista e tinha um certo interesse, aliás, muito interesse com a acupuntura. E aquela época do Japão, se vocês colocarem na escala do tempo, 1950 é a época que eles estavam atrás de muita tecnologia. E esse boom da tecnologia no Japão chegou em 60. Então isso aí também aconteceu com a acupuntura de 50 para 60. E eles foram primeiro a colocar a acupuntura sob o ponto de vista de permeabilidade cutânea. Já na década de 30, os médicos italianos tinham pesquisado pontos de acupuntura e tinham verificado que os pontos de acupuntura têm maior permeabilidade elétrica cutânea. E isso detectado num aparelho. Então, o aparelho, o indivíduo segura um polo, que é o polo positivo, e o médico pesquisador vai no ponto de acupuntura e verifica que ali tem uma maior permeabilidade cutânea, isso indicado por um microamperímetro. Só que foi o Nakatani o primeiro a sistematizar esses pontos. E ele, estudando o indivíduo com síndrome nefrótica, pelo fato de ter maior retenção líquida, ele achou que esses indivíduos teriam maior permeabilidade cutânea. E não foi isso que verificou, mas, em todo caso, ele foi pesquisando. Então, foi anotando na pele do indivíduo, onde que tinha a permeabilidade cutânea aumentada. E, logo de início, ele percebeu que, juntando esses pontos coincidiam com o meridiano do rim. Isso aconteceu em membro inferior. E aí, ele continuou com essa pesquisa e sistematizou essa acupuntura chamada Ryodoraku. É isso aí. Então, o que interessa aí abaixo, aí, esse Yoshio Nakatani, ele, pesquisando na pele, verificou que tinha maior permeabilidade elétrica cutânea, e esse aí coincidia com o meridiano do rim. A partir daí foi um monte de pesquisa, e até hoje essa técnica é muito utilizada no Japão. Por que esse nome, Ryodoraku, né? Tradução é Ryo, quer dizer bom, Do é caminho, Raku é o traçado. É o caminho da melhor passagem. Traduzindo, é o traçado do meridiano. O conceito, ele, naquela época e hoje, mais do que nunca, que fala que é um método terapêutico, e a acupuntura é um método terapêutico, que pesquisando alterações do sistema nervoso autônomo, através da resistência elétrica da pele, local geral, tende a aproximar esses valores ao da persuasão. Daqui uns 15 minutos vocês vão entender esse conceito. Então, os pontos da acupuntura coincidem com os pontos de melhor passagem de corrente elétrica, e a união desses pontos ele chamou de Ryodoraku, o caminho da melhor passagem, se assemelha ao meridiano. O aumento da atividade simpática diminui a resistência elétrica e, consequentemente, aumenta a passagem da corrente elétrica. A região cutânea de maior permeabilidade elétrica, ou seja, que tem menor resistência, tem-se excitação do sistema nervoso simpático. Ou seja, toda alteração do sistema nervoso simpático vai fazer com que se tenha uma alteração em determinado local da permeabilidade elétrica cutânea. E isso vai ser acusado no aparelho, que aumenta a corrente elétrica. Vamos à frente. Qualquer anomalia interna vai aparecer reflexos na superfície corporal. Esses reflexos acontecem pelo nervo sensitivo, motor e autônomo.
O que vai interessar aí, na verdade, é o de baixo, o reflexo do nervo autônomo. Porque o reflexo sensitivo superficial, órgão interno, vai se ter uma zona referida superficial, que você vai ter pela palpação, ou área de hipersensibilidade que pode observar na cabeça. E se tratando aqui do nervo motor, pode ter rigidez da musculatura abdominal, rigidez da região cervical, rigidez de ombro. E o que interessa para a gente aqui é o reflexo do nervo autônomo. Transpiração, palidez. E o que é mais importante aqui no momento é a alteração dessa permeabilidade elétrica, que é o ponto reflexo da melhor passagem da corrente elétrica. Aqui, para falar de glândula sudorípara, que tem inervação simpática, folículo piloso simpático, e a camada epidérmica, que é o que vai nos interessar. Por que a glândula sudorípara que a gente está citando aqui? Se a glândula sudorípara tivesse intervenção em relação à corrente elétrica e tivesse a relação com os pontos de acupuntura, ou tivesse relação com a acupuntura, se a gente pegasse uma determinada região e se fizéssemos uma estimulação, então teríamos a glândula sudorípara apresentando a sua ação de forma linear. Não acontece. Quando você estimula, você tem a glândula sudorípara numa ação total no braço, no antebraço, assim por diante. O mesmo ocorre com o folículo piloso. Se o folículo piloso tivesse relação direta com o fenômeno da acupuntura, ao estimularmos um folículo piloso, os demais folículos que estão nesse suposto meridiano também teriam a sua ereção. É o que não acontece. A ereção acontece desses pelos, acontece de maneira integral. O que interessa é essa camada epidérmica, que aí, quem gosta de biologia, pode ir lá para a teoria de potencial de membrana de Bernstein. Estamos correndo aqui só para a gente citar o que interessa aqui, tá? Então, toda vez que se tem uma excitação celular, ao seu conjunto haverá uma maior permeabilidade da membrana e perda da polaridade. O estímulo também provoca essa alteração da resistência elétrica em todo o corpo através do sistema nervoso sensitivo. E aqui tem, quem for assistir a um filme ligado ao Oreodoraco, que existe inclusive já até no YouTube, então ponto reacional de melhor passagem, que eles chamam de RPP. RPP, vai aparecer muitas vezes esse RPP. É o seguinte: qualquer anormalidade do corpo ou de órgãos internos terá o envio de impulso através dos nervos aferentes, chegando à área cerebral ou espinhal, e que vai dar geração de algumas substâncias ou transmissores no tecido da pele das terminações dos nervos eferentes. Isso faz com que tenhamos pontos eletropermeáveis, que é a reação ponto reacional de melhor passagem de corrente elétrica, RPP. Isso é medido em aparelho, tá? Qualquer estímulo que atinja o neurônio sensitivo chega a córtex, teremos os reflexos, neurônio motor na junção placa mioneural, no sistema nervoso simpático, que dá despolarização, e também a sua repolarização. E quando você tiver medindo nesse aparelho um excesso de corrente elétrica, ou corrente elétrica aumentada, teremos um registro de uma interpretação de uma atividade simpática aumentada, exaltada. Por sua vez, se essa corrente elétrica estiver diminuída, teremos um sistema chamado Oreodoraco hipoativo, e que nós vamos ter uma atividade simpática inibida, hipoativo. Tanto uma marcação no aparelho aumentada, muito aumentada, ou muito diminuída, serão condições patológicas. Uma atividade simpática aumentada, exaltada, você poderia pensar mais em Yang. Em uma atividade simpática hipoativa, você poderia pensar em Yin. Isso aqui a gente tem desde o Yin e Yang, nós temos uma relação simpático-parasimpático.
tonificação do simpático tem uma ação sedativa do parasimpático, e aí todos nós conhecemos a importância do sistema nervoso autônomo. Aliás, a acupuntura tem a sua eficácia muito diferenciada, que é uma metodologia terapêutica que consegue mexer com esse sistema nervoso autônomo. Se você mexer com medicamento para ter uma ação no sistema nervoso autônomo, nós teremos muitas reações desfavoráveis ao paciente. Enquanto que, se você conseguir trabalhar com a acupuntura, você tem essa ação no sistema nervoso autônomo sem intercorrências. Não pude apresentar o aparelho aqui para vocês, porque tem esse negócio hoje chamado de conflito de interesse. Se você for a um congresso de cardiologia, se eu for citar alguns medicamentos, eu devo declarar conflito de interesse. E o aparelho que eu tinha que mostrar, eu não tenho esse conflito de interesse, tanto é que não acusei nada de conflito de interesse, porque o aparelho para essa terapêutica de Odoraco, lá atrás, há muitos anos, eu ajudei a montar o esquema eletrônico e esse aparelho não está mais à venda. Não existe esse aparelho à venda, justamente porque essa época, um pouquinho antes, entrei para o movimento médico e eu vi que infringia o Código de Ética Médica se o médico for, por exemplo, dono de uma farmácia, ou família uma farmácia, oftalmologista com óculos, ou se o médico tiver uma fábrica de aparelhos ou de medicamentos, ele está impedido praticamente de exercer medicina. E naquela época a gente parou e a gente não tem esse aparelho. Esse aparelho já existe aí, acho que talvez tenha até nos corredores, mas também existe esse aparelho através de um sistema computadorizado. No Japão, você compra, não esse aparelho simples, tem um aparelho simples, mas você compra um aparelho que, na verdade, é um microcomputador, que já tem uma impressora e que já tem os medidores. Então, você vai medindo os valores, isso já aparece no aparelho, depois sai totalmente no gráfico, e nesse gráfico já acusa onde tem os pontos que tem sistema aumentado, diminuído, e que já tem os pontos que você pode utilizar como tonificação e sedação. Por isso que é um perigo. Mas, em todo caso, resumindo, esse aparelho é bem simples. É um aparelho de corrente contínua, é um aparelho que trabalha com pilhas e que tem uma medida para 12 volts e 6 volts. O que a gente utiliza aqui é sempre em termos de 12 volts. Tem o polo positivo, que o paciente segura, tem o polo negativo, que é, na verdade, como se fosse um martelinho, e que ele vai fazer a pesquisa da permeabilidade elétrica cutânea do paciente, igual os outros aparelhos que existem por aí. Só que esse com muito mais detalhe em termos de sensibilidade. Então, se você tiver uma dor, quer seja abdominal, muscular, se o indivíduo apontar que é aquele ponto que está doendo, se você pesquisar com esse eletrodo, em cima desse ponto vai indicar um valor aumentado da permeabilidade elétrica cutânea. Se você afastar um pouco, onde não tem dor, o valor volta um valor bem menor. Então, se você tiver um problema de dor, por exemplo, isso pode refletir problema de órgãos internos ou próprio da lesão do músculo da pele. Isso faz com que aumente a permeabilidade elétrica cutânea. Fala-se iridoraco aumentado ou excitado. Em alguns lugares do corpo, principalmente naqueles pacientes se você pegar tipicamente uma paciente que é portadora de doença reumática, tipicamente de uma maneira geral, todos os pontos estarão hipoativos, ou seja, permeabilidade elétrica cutânea diminuída. Bom, os indivíduos fizeram o seguinte: para cada meridiano, eles foram fazendo a medição. Por exemplo, pegaram o meridiano do pulmão. Todos os pontos do meridiano do pulmão foram medidos.
e dividiu-se pelo número, voltando, para cada ponto, fez a medida. Ponto 1, ponto 2, 3, e foi colocando o valor. E aí pegou o número desses pontos e dividiu pela quantidade de pontos. O que é isso aí? Isso aí é uma média. E verificou-se também que um desses pontos teria um valor que seria o valor dessa média, o próximo dessa média. Esse ponto ficou sendo o ponto de medida. É um ponto que tem uma média obtida de todas as medidas. Fizeram isso para cada meridiano. E tem-se essas medidas que estão chamados pontos de medida, que correspondem ao meridiano do pulmão, sexo, circulação e assim por diante. Fizeram para todos. E conseguiram fazer com que isso fosse colocado através até de um gráfico. Então, é isso que a gente vai tentar colocar para vocês. Então, nós vimos aí que nós temos um sistema nervoso local e órgãos patológicos. Nós vamos ficar bastante tempo, que vai ser o objetivo dessa apresentação, falar a respeito desse controle vegetativo local. Por exemplo, se tiver uma dor lombar, o paciente vai apontar que é dor em um determinado ponto. A gente vai pedir para que esse paciente fique na posição que mais dói. Tá? Se for da região lombar, se for da região dorsal, se for no pescoço, se for no ombro, ele assume a posição que fica mais doloroso. Naquele ponto que ele indicou, você vai com o aparelho, ele segurando o polo positivo, o médico vai com o eletrodo do polo negativo e vai verificar que aquele ponto que ele indicou e que está mais doloroso ao assumir aquela posição tem um valor bem aumentado da passagem de corrente elétrica. O que pode ser feito? Nesse local, coloca-se a agulha. Só que aqui, com o mesmo aparelho, segura-se essa agulha e vai fazer um movimento de pistonagem. Esse movimento de pistonagem que é a arte da coisa. Não é só deixar a agulha e encostar o eletrodo. É fazer um movimento que a gente chama de pistonagem. Essa pistonagem é suave. E você vai ter que ter a sensibilidade de sentir que, inicialmente, esse ponto que você colocou a agulha, é como se esse ponto prendesse a agulha, fica um pouco dura. E você vai mexendo e vai sentindo que a entrada e essa saída da agulha vai ficando cada vez mais macia, como se fosse mexer na manteiga. Chegando a essa situação, você pode tirar a agulha e pede para ele fazer a movimentação. Com certeza, essa dor já estará muito, muito diminuída. Fala-se que essa parte de manusear a agulha é muito importante. De nada adianta você colocar um violino na mão do Rui Tanigawa, que ninguém vai aguentar, não? Certo? Não vai acontecer nada, só o barulho. Então, também a arte de mexer com a agulha é importante. Outra coisa que eles fazem, a comparação, até exagera, é como se fosse um ato sexual. Não adianta você ser o super atleta, que não vai ser bombando daquele jeito que a gente vê em filme, que resolve a situação. Tá? Tem que ter a arte, tem que ter a habilidade. Isso serve para a dor muscular, por exemplo. Existem, antigamente e hoje também existe, um dispositivo que você coloca a agulha, aperta uma peça metálica, justamente para você fazer esse movimento com a agulha. Mas depois, com o advento de algumas doenças, e depois que isso virou especialidade, para a gente ficar respondendo a pergunta toda hora, e utilizar o mesmo mandril metálico, acho que é inconveniente, até o paciente vai desconfiar. Então, tem a habilidade de você colocar a agulha e você manusear essa agulha segurando o eletrodo. Tá? Esse aqui vai ser o objetivo de falar em perto de 10 a 20 inserções de agulha desse jeito,
que vai fazer a diferença no seu trabalho. Daqui a pouco a gente comenta. E tem um método controle global do sistema aerodoráquico. E é a mesma coisa que a gente faz em termos de equilíbrio e fazer o balanço energético. E aí nós temos o que nós comentamos, os órgãos internos, que estão relacionados com o sistema nervoso autônomo, e que Deus nos deu essa superfície corporal, que tem uns pontos de acupuntura, que você pode mexer com os órgãos internos e fazer o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Falaremos um pouquinho desse método global. Teoricamente, o grau de excitabilidade do aerodoráquico é a média aritmética de todos os pontos de melhor passagem de corrente elétrica de cada meridiano. Aquilo que eu comentei, pega-se cada meridiano, de todos os pontos faz a medição e tira-se uma média, então o grau de excitabilidade desse meridiano estará através dessa média aritmética. Na prática, esse ponto representativo para avaliação é a variação média do aerodoráquico. Devemos colocar que existe uma amplitude fisiológica do indivíduo sadio. Aí são os pontos de medição. O H1 de pulmão e assim vai por diante, tá? Então, nós temos os pontos de medição no punho e na região dos pés. Para quem tem dificuldade em praticar medicina tradicional chinesa através dos pulsos, isso aí é o pulo do gato. Sai no aparelho. Esse é o gráfico. Os nomes que eles dão são diferentes, mas na prática é a mesma coisa. Então, vocês estão vendo aqui, esse H1 é pulmão. Essa medida que tem aqui é do lado esquerdo. Essa medida aqui é do lado direito. E assim vai para cada meridiano. Por exemplo, foi feita a medida meridiano do pulmão, que está aqui. Do lado esquerdo deu 25, do lado direito 30, e assim vai tomando-se as medidas. Existe um cálculo matemático bem simples para se ter aqui uma média. De tal forma que a interpretação disso aqui é que os pontos, essas medidas que estão dentro dessa média, eles estarão, digamos, dentro da normalidade. Isso aqui não é linear, ele vai variando de meridiano para meridiano. Mas aqui a gente verifica, por exemplo, que para esse meridiano está um pouquinho acima, mas não tão acima, é pouca coisa acima. E aqui está bem acima e abaixo. E o que acontece? Se isso aqui está hipoativo, qual que é o raciocínio? É tornar dentro da normalidade. Então, você já tem aqui que utilizar a tonificação, e aqui é o meridiano do fígado, você vai usar o fígado 8 para a tonificação. E, no caso aqui, você tem meridiano da vesícula biliar e do estômago, que estão aumentados. Então, se está aumentado, a ideia é fazer a sedação. E você já tem aqui o ponto de sedação, 38 da vesícula biliar e 45 do estômago. Daí, a minha preocupação é isso cair em mão errada, tá? Já tentaram, pode ter certeza, que tentaram colocar isso na mão de leigos. E a gente está fazendo o possível para que isso não chegue aos leigos. E eu acho que não vai chegar, tá? Não vai chegar. Se isso pode ser feito até num computadorzinho, qualquer nó cego vai falar que está fazendo a acupuntura. E o pior disso é que isso é resolutivo. Então, a minha preocupação até o momento é passar para vocês o que seria esse aerodoráquico. Quem quiser se aprofundar, a coisa é bonita, a gente pode trazer para vocês a qualquer momento.
No congresso que o Otávio, o Murata e o Takashi fizeram aí há muitos anos, trouxeram uma equipe grande do Japão, e lá já há muitos anos o pessoal já fazia isso com um computadorzinho. Tá? Então, e a gente tentou segurar, e a gente, por enquanto, está conseguindo segurar, e a gente vai deixar essa missão com vocês também, fazer com que isso não chegue na mão de leigo. Tá? Se você apontar se isso é melhor ou pior, essa técnica, se é melhor ou pior, acho que não valeria a pena entrar nessa seara. O melhor é o que a gente conhece, o pior é o que a gente desconhece, não é sempre assim? Então, aqui também, não tem o que é melhor ou pior. E toda a história da acupuntura tem várias escolas, tem várias tradições, tem vários momentos. Então, o melhor para você é aquele que você conhece. Então, por isso que a gente tem o ego lá embaixo, para falar que da acupuntura, nada sei. Tudo está pronto aí para a gente chegar ao nosso conhecimento. Bom, isso aqui é só para citar aqui que é esse sistema Heliodoraco. Isso aqui, se quiserem, num sábado, o dia todo, é o suficiente para ter o conhecimento mais profundo. Mas, voltando, embaixo aí, o conceito. É um método terapêutico que, pesquisando alterações do sistema nervoso autônomo do paciente, através da resistência elétrica da pele, local ou geral, tende a aproximar esses valores à pessoa sadia. Tá? Então, é aquele gráfico em que você tem aquelas alterações, você vai simular de tal forma que ele tenha os valores dentro da normalidade. E nós temos ainda um grande perigo em relação ao conhecimento disso aqui. Então, vamos imaginar que você está fazendo uma consulta com essa técnica e quais seriam, assim, os benefícios rápidos? Você obteve um gráfico e aí tem um quadro sindrômico. Então, eles pegaram, por exemplo, o meridiano do pulmão, que está em excesso. Pegaram 1000 pacientes e fizeram a pesquisa. Desses 1000 pacientes que têm meridiano do pulmão em excesso, qual a sintomatologia que ele apresenta? E aí eles fizeram a sedação. Fazendo a sedação, quais são os sintomas que melhoraram? Então, tem um quadro sindrômico para cada um dos meridianos. Por exemplo, no meridiano do pulmão que estava aumentado a permeabilidade. Aí, eles fizeram o tratamento. E aí, o que melhorou? Problemas na região cervical e ombros, hemorroida, tosse, bronquite, tontura, amidalite, sinusite, rinite hipertrófica. Aí vai. Ou seja, se você fizer o gráfico inteiro, conversando com o paciente, você vai dizer, olha, pelo gráfico você pode ter tais sintomas ou ter tais problemas. Nós fazíamos isso lá no início. A empatia que se tem com o paciente, a confiabilidade que se tem com o paciente, aumenta muito, porque você está até adiantando. A mesma coisa que você fizer com o pulso bem feito, e o que deixa o paciente muito, em termos de empatia com você, é quando você, segurando o pulso, e vai revelando, vai sentando os possíveis problemas. E aqui também é possível com esses gráficos. Então, tem para todos. E aí, só para citar, 1000 pacientes com o pulmão em excesso, sintomas mais frequentes que regrediam com a sedação do pulmão, e tem aí os sintomas que melhoraram. E aí pode fazer com todos os meridianos. Do agulhamento único. Bom, primeiro eu já falei que tem aquele movimento de pistonagem, que o japonês chama de jakutaku. Esse jakutaku é ele observando onde há um passarinho se alimentando, o passarinho vai de maneira certeira numa semente e engole essa semente. Ele não faz de maneira desordenada, ele sabe o que está fazendo. E também esse movimento de pistonagem que deve ser adequado. Claro, o paciente deve segurar um dos eletrodos, o médico com eletrodo negativo vai colocar justamente um movimento de pistonagem e bem suave. Isso serve
para qualquer dor do sistema músculo-esquelético. Dor nas coxas, dor na região sacral, dor na região lombar, dor no ombro e assim por diante. Daqui a pouco a gente pode até fazer aqui. Se você não tem o aparelho, não estou dizendo para você comprar aparelho. Observe esses detalhes que você pode também fazer sem aparelho, só que com uma presteza maior. Se você colocar o paciente numa posição que sentir mais dor, você coloca a agulha, você palpa, coloca a agulha e vai fazendo a sua manipulação. Depois tira e manda voltar, o paciente estará bem melhor. Epicondilite lateral. Tem alguém com dor no ombro ou no cotovelo aí? Na epicondilite, os pontos que eu vou falar é mais ou menos de referência, tá? Não é um ponto absoluto. Então, você vai localizar no cotovelo, em região próxima ao IG11, e vai verificar na palpação onde for mais doloroso. E você vai pegar uma agulha, deixar o indivíduo numa posição confortável, vai colocar a agulha. Epicondilite geralmente demora aí um pouquinho, isso aqui é para abreviar. Se for de tenista, não é porque melhora que ele vai voltar a jogar tênis. Se ele está fazendo algum movimento repetitivo, não é porque melhora que ele vai voltar de imediato. Tem que dar tempo. Mas, com certeza, esse tempo vai ser muito menor. Você vai colocar a agulha de forma perpendicular. Ela não pode ser uma agulha curta, tem que ser uma agulha mais longa, pode ficar sossegado. E você vai colocar essa agulha e vai, não na superfície, vai aprofundar essa agulha. E muitas vezes o paciente vai referir até um tranco. Se tiver o tranco, melhor ainda. O que significa esse tranco? Pegou o ponto gatilho. Tá? Melhor ainda. Então, você pode chegar com o ponto, você tiver o aparelho, melhor. Se não tiver, você vai manipular. Pode ser um único ponto. Só que você é médico acupunturista. Não vai ficar só nessa história de um ponto. A história de um ponto é para nós aqui, e que você vai fazer outras coisas, mas esse ponto único é um ponto para você, é um ponto de um instrumento para aumentar a sua eficiência como médico acupunturista. Se eu utilizar um ponto só, você não vai poder cobrar os R$200 da sessão. Mesmo que você resolva. Como é que você vai me cobrar, doutor? Você não fez nada, só pôs uma agulha e me cobra R$200? Ele está certo. Então, atrás disso, atrás dessa dor no cotovelo, existem muitas outras coisas, que você vai tirar a história, assim por diante. Mas você tem que resolver a dor de cotovelo dele. E você pode fazer outros agulhamentos, e pode até fazer ele pensar que são os outros que resolvem. Mas esse aqui é o agulhamento que vai justificar a volta desse paciente e trazer muitos outros pacientes. Nós temos uma vantagem em relação aos outros médicos, que nós conversamos com os pacientes, palpamos o paciente e melhoramos esse paciente já na consulta. Não precisa tomar medicamento e fazer exame, não. Ele já vai saindo dali com um grau de satisfação muito grande. E, para quem é tenista fanático, ele espalha para um monte de gente, vai te colocar muitos pacientes no seu consultório. Então, se for essa epicondilite lateral, muito comum em tenista, coloca essa agulha bem fundo, vai entrar no fundo. Não tenha medo que se der um tranco. Se der um tranco, é o ponto gatilho. Tá? Se você quiser colocar até outros, pode colocar, mas esse é o principal. Outra coisa importante, muito comum em mulheres, que tem processo infeccioso, geralmente ginecológico, ou faz alguma cirurgia, ou teve alguma infecção e tem aderência. Não que a acupuntura vai entrar lá dentro e tirar a aderência. Vai ajudar muito na dor.
Tem muita aderência que o risco de abrir o abdômen e resolver o problema de aderência não compensa, mas a mulher reclama. E uma mulher que reclama de dor no abdômen, vocês sabem o que é, né? É pior que dor de cabeça. Não vai fazer muita coisa, principalmente que o homem gosta. Certo? Então, a aderência é complicado. Então, o que faz? Faz tudo o que você quiser fazer em termos de acupuntura, exame, assim por diante. Você coloca a paciente em decúbito dorsal e ela vai apontar onde que dói. E você vai com o aparelho, se não tiver aparelho também não precisa, mas se tiver aparelho é melhor. E vai pesquisar, vai aparecer uma permeabilidade elétrica aumentada. Se você mudar de lugar, essa permeabilidade elétrica diminui. Então, você vai naquele ponto e faz o agulhamento, e você pode fazer a pistonagem. Se não fizer a pistonagem, você pode fazer a manipulação. E essa manipulação tem que ser forte, porque vocês têm que entender que o fato de você colocar um eletrodo ligado a um circuito de 12 volts, que vai ter a passagem de microamperes, se você está colocando o aparelho em contato, você está aumentando muito a eficiência, a eficácia da acupuntura. Você não tem aparelho, vai utilizar mais a mão. Tá? E tenho casos, e muitos casos, de pessoas que melhoram muito, com queixas de dor abdominal em decorrência de aderência. Essas pacientes serão eternamente gratas, principalmente se você salvar de cirurgia decorrente desses problemas. Isso não significa que você não deva avançar. Se você não foi a ginecologista, não foi o gastro, mas isso não significa que você deva avançar para fazer um diagnóstico mais correto, um diagnóstico mais preciso. Afinal, você é médico. Da mesma forma, no caso anterior, se tiver dor no ombro, não é porque tem dor no ombro, você tem em algum lugar, olha, meu amigo está com dor no ombro, eu vou fazer acupuntura, você vai melhorar. Você vai lá, utiliza o que eu comentei e resolve. Isso é válido, pessoal? Olha, eu estou no CRM há 11 anos. É o que eu já vi de casos, não de acupunturista, mas de médicos que atendem pronto-socorro, dor no ombro, medica, vai embora, o paciente volta morto. O que tinha? Infarto. Então, o diagnóstico é importantíssimo. Tá? Importantíssimo. Dor na região do epigastro. Eu vou mostrar que a acupuntura funciona bem. Só que, se não souber o diagnóstico correto, essa dor no epigastro também pode ser um IEM. O paciente voltar morto, se voltar. Então, é fundamental que se faça o diagnóstico correto. Túnel do carpo. Eu acho que isso aqui vale a pena. Vocês, se tem ortopedista, sabem, a recuperação do paciente em termos de fisioterapia com túnel do carpo é um negócio que é de judiar. Hoje tem cirurgias que são minimamente invasivas e que conseguem fazer algumas cirurgias sem trazer grandes problemas. Mas vale a pena tentar a acupuntura. O que faz? Na região do pericárdio 6 ou 7, coloca-se a agulha, tomar cuidado para não aprofundar muito, mas o suficiente você passar dentro do túnel. O paciente segurando o polo positivo, você coloca a agulha, polo negativo, o eletrodo, e faz aquele movimento lento. Para cada região do corpo, tem um número de movimentos que você faz. Mas o importante é você sentir que ele amolece na sua mão. Fica, digamos, com o jeito de que você está mexendo com manteiga. Tá? E esses casos são bem resolutivos, inclusive para aqueles que já fizeram a cirurgia e que voltou pelo menos, está na mesma situação, porque síndrome do carpo também é uma doença sistêmica, não é só ali que tem o problema, é uma doença sistêmica. Então, você tem que entender o resto, mas
Esse procedimento de um agulhamento único para síndrome do carpo é altamente eficaz. ATM. ATM, eu tenho muitos casos de ATM. Algumas coisas são bem interessantes. Eu tenho um consultório também em Santo André. Tenho um consultório aqui na Vila Mariana, mas também tenho em Santo André. Eu vou passar um pouco do horário. Tá? Há muitos anos, lá tem uma indústria poderosa, à época era a maior do Brasil. E tinha secretária executiva. E, claro, o presidente da empresa geralmente joga tudo em cima da secretária. E essa mulher tinha um problema de ATM. E ela vinha, o problema era tão grave que ela vinha até São Paulo, e o dentista colocava um aparelho e vai virando um parafuso, e a mulher abria a boca. Acontece que, com o tempo, ela, quando chegava no município de São Bernardo outra vez, voltava o problema da ATM e ela já tinha habilidade em falar sem mexer muito com a arcada dentária. E ela foi voltando a esse dentista, e um dia esse dentista, de tanta mulher reclamar, que quando bastava chegar em São Bernardo, que já estava travado, ele me coloca uma rolha de shampoo. Ah, coloca uma rolha de... Não foi de shampoo, foi uma rolha como uma rolha. E, indo para São Bernardo, na Via Anchieta, sofreu um acidente. O que aconteceu com a rolha? Foi lá para dentro. E levaram lá para o consultório em Santo André. E ela falava e estava muito nervosa, não entendia bem o que ela falava, e acabou escrevendo. Tem uma rolha dentro da minha boca, né? E claro que eu ri bastante, né? Tem uma rolha. O que pode ser feito? Da mesma forma, foi colocado na articulação temporomandibular, para você chega nessa região, abre e fecha a boca, você localiza bem a ATM. Quem tem problema de ATM já é doloroso. Coloca-se a agulha ali de forma perpendicular ao rosto e faz esse espetáculo bem eficiente. Essa mulher abriu a boca. Foi de lá que eu atendi bastante gente dessa empresa. Uma outra coisa que nós começamos no servidor estadual de São Paulo aqui, e num dos ambulatórios eu estava presente, e apareceu uma mulher que realmente não abria. E tinha feito vários tratamentos no próprio servidor, e de tanto reclamar que a mulher nem se alimentava, tiraram o dentinho aqui da frente. Estava a banguelinha aqui, para quê? Para que ela usasse um canudinho para se alimentar. E já tinha passado por vários tratamentos ali, né? E foi um dia que tinha vários, hoje são preceptores lá, e falaram, Wilson, é Wilson. Wilson é testemunha. Você conta para mim, testemunha? Vem cá. Não, a gente estava começando o ambulatório, né? Bom dia, boa tarde a todos. Estava começando o ambulatório lá do servidor, e apareceu esse caso. Realmente, essa senhora não tinha um dos dentes, porque ela enfiava o canudinho, né? Aí, o que eu achei impressionante foi duas coisas, né, que eu vou contar aqui para vocês. A primeira é essa, o Rui virou para ela e falou assim, foi muito engraçado, Rui, se eu conseguir abrir a boca da senhora, a senhora vai dar um beijo de língua no seu marido? Ela, ali, cara, né, eu prometo que eu vou. Eu vou dizer, ela estava assim há 6 anos, não era... Por isso que abriram o dente dela. A senhora promete? Prometo. Aí ele enfiou essa agulha e a mulher abriu a boca naquela hora e abriu o choro, né? Porque você imagina, 6 anos sem abrir a boca, né? Aí ele falava, não vai esquecer que você tem que dar um beijo no seu marido. O que eu achei impressionante, Rui, foi o que eu te falei um dia desses aí. Não foi só o fato dela abrir a boca, foi o fato da certeza que o Rui sabia que ela ia abrir a boca, tanto é que pediu para ela dar um beijo, né, no marido dela. E foi uma das coisas impressionantes que eu vi, foi o Rui fazer. E realmente, nós estávamos uns 20 lá, que ele falou, eu vou fazer essa mulher abrir essa boca. E abriu, realmente abriu. Era isso mesmo. Eu estava lá.
Não tomaria o tempo de vocês para não falar o que é verdade. Minha vida médica foi toda dedicada à acupuntura. Tem umas coisas outras que eu acabei fazendo, de curioso, mas os cabelos brancos aqui são da acupuntura, tá? Então, jamais esconderia esse tipo de coisa. Fazer um tratamento através de uma agulha e fazer com que funcione, isso aí é interessante. Mas não fique só nessa agulha, você tem que tirar a história, fazer o diagnóstico, pedir exame, estabelecer aí o prognóstico e ver o que pode acontecer com a vida desse paciente. Aí não seria bem epigastralgia, mas seria a gastralgia, né? Então, vocês têm um ponto maravilhoso, que é o VC12. Esse VC12 está em relação com várias partes da cavidade abdominal. E, em se tratando de gastralgia, epigastralgia, de tanto ver coisas no conselho, a primeira coisa que eu penso não é estômago mais, tá? É infarto do miocárdio, tá? Da mesma coisa, dor no ombro, a primeira coisa que eu penso não é problema do ombro, não. A primeira coisa que eu faço é infarto do miocárdio. Já vi que processos envolvendo até infarto do miocárdio, a única queixa era dor no ombro direito. Tá? No ombro direito. Tá? Então, você tem os exames, o paciente não está bem com os remédios que toma, o remédio não satisfaz e os sintomas persistem e você tem certeza que é um problema da região do estômago. Então, você pode fazer a mesma coisa, o agulhamento. Se você não tem certeza desse ponto, você palpa e vai na região que é mais dolorosa. Esse negócio de pontos ser numa região absoluta, isso vocês não acreditam, não, tá? Não vou nessa história, não. Palpa, tem a mão para palpar, onde for mais doloroso. Então, pode fazer o jaco-taco. E o interessante é a melhora que é imediata. Tá? Pode voltar o sintoma depois? Pode, mas o alívio é imediato. Não precisa duvidar, precisa fazer. Eu vou dar um pouquinho mais. Autofonia, sabe o que é? Sensação de ouvido tampado. Ou ainda pode ser uma otalgia, ou pode ser até uma otite. Teve uma otite, está tomando medicação e tem otalgia e não melhora. Você vai chegar num ponto, aqui você tem o ângulo da mandíbula, tem o externo cleidomastoide, você vem abaixo, não é o TA 17, não é intestino delgado 17, não tão baixo. Para chegar, você tem que chegar, vai palpando, nessa região entre a parte óssea e do externo cleidomastoide. E você vai chegar numa região que é mais dolorida. Quem tem algum problema pode palpar que é mais dolorido. Tá? Não é tão embaixo, não tão em cima, é um pouquinho abaixo do lóbulo. E você vai pôr a agulha em direção ao ouvido médio. E vai fazer o mesmo movimento da agulha. Eu diria que esse ponto é maravilhoso. Tá? Ganhei um monte de beijo na minha vida no rosto por causa desse ponto. Tá? A sensação do ouvido tampado ou de dor no ouvido é um negócio que incomoda muito. Glóbulos faríngeos, Esterectus globus. Eu aprendi esse nome outro dia. Você sabe o que é? É aquela coisa que, quando a gente trabalhava em pronto-socorro, de madrugada, vinha uma mulher muito nervosa e falava que tinha um caroço na garganta e que estava sentindo muito mal. Esse caroço na garganta pode ser muita coisa, mas que incomoda, incomoda. Isso aí tem interpretação dos psiquiatras, tem interpretação do pessoal que mexe com gastro, tem interpretação de quem mexe com otorrino. E o pior disso são os exames altamente absurdos que se pedem para isso. O indivíduo aproveita e pede exame. O que se faz? Você pega, primeiro localiza aqui o mento,
uma medida do comprimento até a primeira articulação. Você põe a primeira articulação no ângulo e um dedinho abaixo. Coloca-se a agulha e faz o jato-cutaco. Aqui essa agulha não pode ser profunda. Se você tiver aparelho, é melhor. E o que você faz? Pede para a pessoa ir engolindo. Engole ali, engole a saliva, engole seco. E a pessoa vai relatando a melhora. Existem casos que a pessoa tem esse nó aí na garganta há muitos anos. Se você fizer esse movimento bem simples, esse agulhamento bem simples, isso aí as pessoas espalham, divulgam. Tá? Foi o único médico que me deu atenção. Foi o único médico que resolveu o meu problema. Não perca essa chance. Não perca. Não é nessa cartilagem, é aqui. Em cima. Você pega uma medida, primeira articulação aqui, tá? Põe no meio e logo abaixo, em cima. É sempre na posição que você tenta colocar perpendicular, tá? A profundidade varia um pouquinho, até você sentir uma certa resistência, tá? Uma certa resistência. É ali que você deve ficar. Tá. Problema ocular. Está com os olhos irritados, tem hiperemia conjuntival, está com prurido. Então, aqui são, na verdade, você pode escolher 2 pontos. Você pega aqui a ponta aqui, que une a pálpebra superior e inferior, e vem em direção à orelha. Tem área de inserção de cabelo e cerca de um zoom à frente. São 2 pontos. Você vai escolher um dos 2. E qual que escolhe? Aquele que for mais doloroso. Tá? E você vai colocar, você tem um osso aqui que é zigomático. Você vai colocar agulha, isso aqui está citado em livros, mas o pessoal reclama que não funciona. Não funciona porque não pôs agulhamento certo. Você tem que pôr atrás do zigomático. Tá? Não tenha medo, não. Põe atrás do zigomático e faça essa estimulação. Nem sempre é possível falar que é um agulhamento só, mas é um agulhamento único para cada olho, tá? Para a mulher, chorou muito, ou não dormiu direito, e tem edema da pálpebra inferior. Esse problema da pálpebra inferior não é o que o Rui tem. O Rui tem aqui, não é edema, que é uma gordura muito grande. Todo plástico que vê o Rui fala, Rui, vamos operar isso aí. Por enquanto não está atrapalhando. Mas aqui, para mulher, principalmente para a mulher que não dorme direito, chorou muito e tem um certo edema. Que ponto que vocês pensam que é isso aí? Tem vários, mas o que resolve mesmo, estômago 36. Resultado não é para amanhã, não. A mulher chorou muito, quer ir para a festa daqui 2 horas. Então, estômago 36. Não é pôr agulha e deixar lá, não. Você tem que fazer o jaco-taco. Para ter certeza, faz de um lado só e mostra para o paciente. Aí depois você pode fazer do outro. Essa aí é a região do mento. É a região do mento. Aí é só para complementar essa parte facial. É a região do mento. Quantos vocês trataram já de acne juvenil? Funciona? Funciona. Mas só falta uma coisinha só. Você colocar uma agulha no mento. Só que isso aí vai ser, não é de uma vez, não. Toda semana você vai colocar essa agulha no mento. Tá? Vamos ver o resultado. E para as mulheres também deve funcionar muito bem essa agulha no mento. Então vocês mesmo podem colocar uma agulhada no mento e vão verificar esse resultado.
E para ajudar um pouquinho mais essa beleza das faces, o ponto de Cleópatra, presente para vocês. Vocês localizam esse epicôndilo e vocês fazem esse movimento de rotação. E no epicôndilo, vocês vão ter uma reentrância. Localizado? Em cima dele. Faz o movimento, tem uma reentrância. Coloca-se a agulha aí e faz o jaco-taco. Esse é o ponto para as mulheres. Certo? O homem hoje também se interessa, mas é mais para a mulher. A Cleópatra é bonita, feia. Bonita. Tá? Tá bom? Aliás, a gente vai comentando algum desses pontos, os mais jovens podem fazer trabalho científico com essas aí. Cefaleia ocular. Pacientes com dor de cabeça, cefaleia, reclamam, não reclamam? E costuma ter de repetição. Você gostaria de resolver em 30 segundos? Em 60 segundos? Sim. Então, você vai para bexiga 65. Também faz, aqui você coloca perpendicular e faz o jaco-taco. Alguns poderiam falar, mas são 2 pés, se eu quero usar um pé só. Também dá? Dá, mas não precisaria tanto preciosismo. Mas se você quiser usar um pé só, ou tiver dúvida se tem 2 lados, como do olho, então você pode colocar pau e G4. O lado escolhido é o lado que dói mais. Perfeito? Isso aqui é clássico, hemorroida. Garanto que vocês tentaram muitas vezes tratar a hemorroida usando esse ponto mesmo que vocês estão pensando, que é o VG20, mas não funcionou. Não funcionou. Por que não funcionou? Porque não foi usado adequadamente. Tem que fazer o quê? Pegar essa agulha, colocar e raspando a calota craniana. E movimento do jaco-taco. E esse movimento, não vou falar daquela hemorroida que pinga o sangue de vez em quando, não. Pegar uma hemorroida daquelas bravas, daquelas que está, o pessoal já indicando cirurgia. Você pode colocar essa agulha, e aí é posterior anterior, nada de anterior posterior, não é posterior anterior, e faz esse movimento eficaz, eficiente. Tem indivíduo que você vê melhorar em minutos. Eu já arrumei muita encrenca com problema de hemorroida, gente querendo operar, e vai lá e faz a acupuntura. Uma crise de bronquite de asma, bexiga 13, do mesmo jeito, tá? Bexiga 13. Tem casos que tem melhora imediata, tem casos que melhoram com tratamento, mas eu tenho casos de crianças que foi utilizado bexiga 13. Que lado? Aí não tenha muito prurido, não, é agulhamento único, pode ser 2 agulhas, ou faz a palpação do G4. Essa é boa, tá? Disfunção erétil. Essa aqui cai um pouco de moda por causa que tem uns comprimidos aí, né? Só que esses comprimidos dão muito... O pessoal reclama de efeitos adversos aí. Então, tem uma outra saída. Você pega a R11, coloca a agulha não perpendicular, dessa vez em direção ao testículo. Em direção ao testículo, e faz o jaco-taco. As mulheres fazendo isso em homem, precisa tomar cuidado, que às vezes começa a levantar tenda na mesma hora, tá? Então tem que entender aí. Então, colocar o R11. E aí também vale a pena que sejam 2 agulhas. Outra, que é a posição clássica do oriental, o oriental que senta mais nessa posição, que eu vou mostrar para vocês, é o japonês, não é isso? E como é que fica a mão dele? Colocando a mão aqui, ele está pegando fígado 8. Fígado 8 é muito importante na disfunção erétil. E coloca a agulha,
de forma perpendicular, fazendo o jaco-taco. Hipertrofia de próstata. Não vai fugir dos exames. Aquele indivíduo que tem a próstata aumentada, não vão fazer a cirurgia, mas ele levanta 4, 5 vezes à noite para fazer o xixi. Quando a gente acorda uma vez à noite, já incomoda, atrapalha o sono. Imagina o indivíduo acordando 4, 5 vezes para fazer o xixi. Você pode fazer um agulhamento único, ou ainda você poderá trabalhar com uma outra coisa. A região que se trabalha é o VC1. A gente tem evitado fazer agulhamento em VC1 pela própria região, né? Você tem que colocar o indivíduo e fazer agulhamento, e faz o jaco-taco, coisa desse. E fora que ali é uma região, em termos de higiene, que pode comprometer. Então, para fugir desse problema, eu tenho preferido usar a moxa. Tá? Em 2 sessões que você faz, pode garantir que 50% já está resolvido. Ele se levantava 4 vezes, vai levantar 2, se fazia 2, vai levantar 1. Então, faça a moxa. Só que não pode ser aquela moxa tradicional, não. Você tem que fazer aquela moxa, você encostar o indivíduo e falar, dessa vez queimou. Quando você faz a moxa na sua pele, vai esquentando, vai esquentando. Chega um determinado ponto que é insuportável, você mesmo tira. Então, deve ser esse estímulo forte. Tá? Então, chega na região do VC1 e faz esse estímulo. Cerca de 12, 11, 12 estímulos. Cuidado para não queimar. E falar para o paciente que não pode soltar pum nessa hora. Tá? Então, o objetivo foi falar do risco do ureodoraco cair em mãos que não podem cair. Na mão de vocês, senhores, está, claro, totalmente liberado, inclusive para dar o curso, quem conheceu o assunto. E tiver a chance de fazer esse agulhamento único. E, com certeza, esses agulhamentos únicos fazem a diferença entre os médicos acupuntores. Obrigado pela oportunidade e até a próxima.